do que está o comportamento e de análise de acidente hoje, seja resumido nessa frase aqui. Se diz o seguinte: olha, aquela coisa, a gente olhava antes assim, o trabalhador deixou de fechar a porta, o trabalhador deixou de pegar a folha lá embaixo do xerox, e a gente dizia, bom, foi culpa dele, né? O microfone parou de falar e você fala, você que ligou, né? Antes da gente julgar o comportamento, assim, né? Se diz o seguinte: olha, para quem quer analisar o acidente, o que aconteceu, a gente deve tentar explicar isso aqui, nunca julgar esse comportamento. Para explicar isso aqui, é lembrar o seguinte: olha, regra geral, eu vou explicar a falha de um jeito de fazer, uma estratégia, um modo operatório, que o trabalhador já usou antes, com sucesso no passado. Aquele acidente que eu falei do trabalhador que entrou para corrigir o alinhamento da pilha de chapas, aconteceu numa empresa que funcionava há mais de 15 anos com aquele sistema de transporte lá. Então, inúmeras vezes o trabalhador tinha entrado lá. Não estava lá o tempo todo, mas acontecia. Então, cabe entender para a gente o seguinte: olha, como é que se explica essa falha? A gente citou aqui, eu botei aqui alguns exemplos. Primeiro, uma situação de exemplo. O jeito habitual de fazer o trabalho é tão comprometido do ponto de vista da segurança que a gente podia descrever aquilo como um acidente esperando para acontecer. Uma falha mínima no comportamento do trabalhador levava ao acidente. Um exemplo lá de Botucatu. Uma trabalhadora numa fábrica de zíperes, na Paraíba chama de ri-ri, né? Esse negócio da calça, fechar a calça, ela colocava o ri-ri numa zona de prensagem da máquina que tinha cerca de 2 centímetros. Vem um rolo com aquela coisa lá, e quando ela põe o fechiclé dentro da zona de prensagem, aperta a prensa, aí vem, instala um fio de curso e depois corta mais adiante o tamanho que ela quer, o zíper, né? Ela apertou a máquina e arrancou uma pedade da falange distal do polegar que ela põe embaixo da zona de operação. Aí eu perguntei para ela, era tão pequena a zona de prensagem, né? O fino o tempo todo ali. Eu perguntei para ela, mas não acontecia nada aí não, antes, quando você trabalhava? E ela me respondeu assim: doutor, o beliscão era normal. Né? É aquela coisa, o trabalhador disse para a gente: doutor, aqui uma bobeira leva ao acidente. Se o jeito de fazer o trabalho é do tipo onde uma bobeira leva ao acidente, do ponto de vista da segurança, é inaceitável. É acidente esperando para acontecer. Ela é incapaz de dizer para a gente o que foi que mudou. Não, ela colocou o zíper lá do jeito que ela estava habituada a fazer. Ali, meio centímetro, 3 milímetros de desvio, coloca a falange na zona de prensagem da máquina. Né? Então, uma das coisas que explica às vezes, não, sempre fez assim. Sempre fez assim. Mas paga-se um preço. Né? Aqui tem uma fragilidade da gestão de segurança e nesses casos aqui, a análise de barreiras é fundamental. Ela mostra para a gente que a segurança ali dependia de Deus ser brasileiro e olhar por ela naquela hora e dela ter características que não humanas. Porque manter a atenção o tempo todo, não cansar, não ter um vacilo de sono. Pô, que ser humano é esse que eu estou pedindo que mantenha essa vigília o tempo todo? Esse ser humano não existe. Né? Então é uma gestão de segurança absurda. A análise de barreiras mostra isso. Às vezes, está falando, podia ser uma falha de uma estratégia usada com sucesso, porque aquele jeito é uma armadilha cognitiva. Podia ser uma falha na estratégia usada com sucesso no passado, por uma falha de compreensão sobre o estado do sistema. Compreender o que está acontecendo no sistema é fundamental para a segurança. E a gente não costuma estudar isso na segurança. Então, por exemplo, eu me deparo com uma situação nova no sistema, mas eu
acho que é igual a uma outra que eu já vi no passado. Né? Diagnostico de forma errada, e aí a minha intervenção não resolve o problema e a coisa evolui para um acidente. Pode acontecer muito aqui também, esse tipo de situação nova, também numa situação onde a estratégia não tinha sido utilizada antes. É uma coisa, pode ser novo para aquele trabalhador, né? Mas para outros experientes era uma situação comum. Só que o novato não tinha o repertório de habilidades para diagnosticar e entender o que estava acontecendo ali. Pode ser uma falha na concepção do sistema. Por exemplo, um sistema que apresenta uma mensagem de feedback, depois que você faz uma ação, ele não te informa adequadamente o que ele está fazendo. O caso mais grave que eu acompanhei lá em Jundiaí, né, o trabalhador foi esmagado dentro de uma elevadora, né, numa situação em que ele tinha acionado um comando de avanço de um cabeçote no modo manual da máquina. O cabeçote não avançou. Só que a máquina não disse mais nada para ele. Foi isso que ela fez. E a máquina armazenava o comando de avanço. Ela não tinha avançado porque não tinha conseguido um ajuste, um aperto de um parafuso, de instalação de um sensor de fim de curso. E aí ele voltou na máquina e fez o aperto. Ele fez o aperto, conseguiu o ajuste, a máquina cumpriu a ordem. Isso é chamado de surpresa automática. A máquina fez exatamente o que estava programada, só que numa hora que não se esperava que ela fizesse aquilo. Né? Enfim, essa ideia de desrespeito à proteção ecológica é muito interessante, assim, no seguinte sentido. Por exemplo, o ser humano não fica bem se ele for estimulado a dizer assim, fica quietinho aí esperando que nós resolve você, que a máquina resolve você. O ser humano, diante de uma dificuldade, por exemplo, eu fui cá e meti a mão, o dedão no F, né? Uma vez, lá na Bahia, eu estava fazendo um slide no computador, e eu fui apertar o delete, e apertei uma outra tecla, aí a imagem sumiu da tela. Né? Eu não sabia, depois eu nem olhei o que era a tecla que eu tinha apertado, que o nome podia me dar uma pista, que era sleep, né? Dormir, né? Aí eu fui mexer na primeira coisa, que é que os recursos cognitivos do Paraíba vão até a tecla E. O Paraíba foi lá, não resolveu a situação. Aí eu repito o gesto. Tinha um baiano lá perto e falou, não pula aí. Resolveu pela cooperação. Ele falou, vai voltar sozinho. Né? Mas o que é? Olha só, aquela tela lá não me dizia nada. Não dá nenhuma informação. Né? Tem uma TV, as TVs atualmente, eu espero que tenha mudado isso. Você compra a TV, tem uma tecla lá que faz sintonia automática de canais. Eu não sei se já usaram essa tal tecla. Na TV que eu tenho em casa ainda, é TV de professor universitário, então não é turbinada, essas coisas assim. Quando você aperta aquela tecla, aí vai passando uma linha no meio da tela e vai selecionando todos os canais. E quando ele termina de selecionar o último, fica uma tela de chuvisco na sua frente. Você acionou um comando que dizia que ia selecionar os canais. Quando ele termina de selecionar, não tem canal nenhum na tela. Né? Esse feedback e essa informação não está respeitando a maneira como funciona o nosso cabeção. O que eu sou levado a entender que está acontecendo naquela hora? Que não funcionou. Eu vou, aperto a tecla de novo, manda fazer a sintonia que eu quero fazer. Então, respeitar a proteção ecológica, respeitar essa característica do ser humano. Teve um acidente na mineração subterrânea lá em Minas Gerais, falando rapidinho, um abatedor de chorro, né? Eles, antes faziam um abatimento manual, o camarada batia, depois da explosão do avanço da fonte de lava, a área instável tem que ser derrubada, e o trabalhador fazia isso manualmente, com uma lança de metal
batendo lá. Quando vai cair o treco, o barulho que a mina faz é ouvido pelo trabalhador e ele sabe, está caindo só aquela pedrinha que eu queria, ou na verdade está caindo uma área maior de perigo. Ele diz que o acidente manda a vida, a mina avisa o que está acontecendo. Eliminaram o trabalho manual, colocaram um skater, teve acidente com um skater de cabine aberta, aí compraram um skater melhor ainda, com cabine de ar refrigerado, para garantir a situação do trabalhador, o conforto técnico dele. Só que agora, ele não escutava mais o aviso da mina. Quando ele bateu com a máquina lá para derrubar o teto, o colega dele ouviu o aviso da mina e se mandou, né? Ainda fez assim para ele. Acho que ele entendeu que era para ele fazer mais rápido. Caiu a mina em cima dele. É quase $1 milhão a máquina que morre o trabalhador. No isqueiro anterior, tinha tido um acidente, o operador ouviu o barulho, saltou fora da máquina, só teve o prejuízo da máquina. Então, isso vai aumentando a complexidade dos comportamentos e da maneira como se constrói a segurança no dia a dia. Isso aqui a gente está propondo no mapa que, na verdade, seja utilizado como um complemento. Se aquela parte inicial da análise deixou dúvida, criou um problema, que a equipe se dê conta de que, em alguns momentos, ela pode estar diante de uma situação em que recorrer ao apoio conceitual, por exemplo, recomendar, vamos solicitar uma análise ergonômica do trabalho desse camarada. Vamos entender como é que ele faz isso aqui, olha, como é que ele quais são os sinais que ele vê, que ele escuta, que ele valoriza para saber que ele tem que fazer tal coisa, etc. Enfim, fazer esse estudo em profundidade e você poder recorrer à ajuda de especialistas nesse sentido, né? Então, chamar a atenção de que esse comportamento em situação, ele tem um sentido, né? Que é importante entender, olha, ele fez daquele jeito, o que fazia sentido para ele fazer como ele fez? Que o entendimento desse sentido está no conhecimento da própria história daquele sistema de trabalho, de como é que ele foi construído historicamente, quais eram as estratégias habituais para lidar com aquilo, quais os recursos, quais eram as mudanças, como é que na história do sistema os colegas e aquele trabalhador lidavam com o mesmo tipo de situação. Ou podia ser até uma situação de proteção cognitiva completa, que é uma situação que ninguém tinha visto antes. E aí não sabe como resolver, né? E as origens além disso, há uma série de teorias de acidentes que falam de origens de comportamentos. Então, teorias de acidentes organizacionais que vão dizer o seguinte, olha, embora aquele comportamento tenha contribuído para o acidente, ele tem origem, tem condições latentes do sistema. Os recursos técnicos que ele já utilizava ali antes, as práticas organizacionais que eram implementadas, e isso precisa, e a prevenção para valer tem que se remeter a essas condições, até porque a maneira como se dá a interação dessas condições cria diferentes caminhos de origem do mesmo tipo de comportamento. Então alguém pensa em impedir a contribuição do comportamento no acidente, fechando uma porteira, mas as interações entre os elementos que estão presentes no sistema levam ao mesmo comportamento por diferentes caminhos. Então, vê-se assim os limites, né, da prevenção baseada na mudança do comportamento apenas. Enfim, uma série de outras teorias que aí a gente deixa para outro momento. E por fim, na hora da prevenção, ampliar o perímetro da prevenção. A gente chamar a atenção de que, olha, tem diferentes enfoques para essa ampliação. Já falamos do enfoque da vigilância. Então, a gente até no livro nem comenta ainda essa forma de organizar a prevenção com essa clareza. A gente está aperfeiçoando a compreensão da proposta, né? E que tem que pensar na integralidade, nos determinantes, nos riscos, nos danos,
não lidar no acidente como um evento individual, considerar o conjunto dos achados da análise. Então, poxa, se eu fiz uma análise que mostrou falhas na gestão de manutenção, nas comunicações dentro do sistema, falhas na gestão de segurança, por que eu vou propor apenas uma barreira com medida de prevenção para esse acidente? A gente tem que pensar esse conjunto de elementos que participou do acidente. No enfoque da gravata borboleta, mostrar que, olha, a prevenção tem que pensar, essa intervenção tem que pensar a prevenção e a proteção. O Rodolfo distinguiu bem os dois conceitos. No enfoque da ergonomia, há uma série de outros caminhos, né, para a prevenção. Desde, por exemplo, facilitar a utilização dos ajustes que são desenvolvidos pelos trabalhadores, evitar proibições, por exemplo, da cooperação que um colega pode ter em relação ao outro que ajuda a resolver um acidente, etc. Avaliar essas sugestões junto com os operadores. Quando a gente pensa numa solução para uma máquina, por exemplo, existem 20 máquinas por empresa, vamos primeiro testar numa. Ver com os operadores, eles acharam em teoria que dá, mas vamos testar na vida real. Permite funcionar para evitar aquela coisa de você fazer um investimento e depois ter que deixar de lado lá a proteção, porque os trabalhadores acham que é mais fácil produzir sem ela. Enfim, incentivar o debate entre as diferentes lógicas presentes nesse sistema que ficou culpado de estar errado, as diferentes lógicas no sistema. Quer dizer, olha, quando uma chefia toma uma decisão que constrange um operador lá embaixo, se eu fizer a análise pensando só no ponto de vista do trabalhador e desconsiderar o que está levando aquela chefia a tomar aquele tipo de decisão, eu posso propor uma medida que não vai funcionar. Porque eu vou precisar entender o que origina aquela decisão por parte da chefia. Vou contribuir num debate para que a chefia veja, olha, quando eu decido desse jeito, eu crio tais implicações para quem faz o trabalho lá embaixo. Isso está criando problema. Mas se a gente pensar só na solução do problema lá embaixo, se o outro ficar pendurado pela brocha, ele pode continuar mantendo os mesmos problemas. O Rodolfo esperava que eu falasse muito mais sobre isso, mas eu já falei demais. A maior parte da explicação desses conceitos que a gente falou aqui estão no livro com aqueles livros que o Rodolfo falou. Olha, você vai ter que entender, na situação que você está vivendo, qual é o conceito que te ajuda. Não tem uma solução mágica, embora a gente tenha apontado como um eixo para a resposta, para entender esse trabalho, para pensar a prevenção, a contribuição da ergonomia. Mas há contribuições de outros campos do conhecimento que a gente vai precisar recorrer. É isso aí.